11 de abril é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. É preciso falar dessa doença, uma doença neurológica degenerativa, mas que também tem tratamento. E existem tratamentos diversos. Hoje, na reportagem, nós vamos conhecer um deles e um paciente aqui da nossa região. Silvio viu a rotina começar a mudar aos 39 anos. Tomei muito remédio para os nervos, assim. Eu era muito ansioso. Eu achava que era da ansiedade. Tremia, ficava tremendo assim, ó, e eu segurava, parava. Aí eu pensei, não é nada, né? Fiquei um ano assim. Naquele final de semana que eu descobri que eu tinha Parkinson, né? Minha esposa ficou assim, tudo, ficaram tristes, tudo. E um tio da esposa tem Parkinson. E naquele final de semana ele foi comer na casa do sogro. Mas só que o dele é bem avançado, né? Aí eu vi ele escorregava da cadeira, ele não aguentava em pé, ele travava. Aí eu pensei comigo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ficar assim? Eu dei um desânimo que, olha, só que assim para os outros não posso demonstrar, né? Tem que continuar. O diagnóstico de Parkinson mudou tudo. A principal causa da doença é a morte das células do cérebro, numa área onde é produzida a dopamina, um neurotransmissor que controla os movimentos e outras funções do corpo. A gente está falando da segunda doença neurodegenerativa mais comum do sistema nervoso, ou seja, do cérebro. É uma doença de alta prevalência, doença de 1 a 2% da população acima dos 65 anos. Então, é uma doença que realmente tem prevalência na nossa sociedade. Então, é uma doença que precisa ser vista. E ela realmente tinha essa situação assim estigmatizante. Era o mal de Parkinson. A gente não gosta dessa definição, a doença de Parkinson. E ela é bem conhecida, está descrita há mais de 200 anos. A doença tem diferentes graus e apresenta sintomas que variam de pessoa para pessoa, como tremores, lentidão ou redução de movimentos, rigidez muscular, entre outros. Eu não ia mais para a praia, não ia para mais lugar nenhum, eu não tinha vontade de sair. Eu saía por aí, tinha gente que ficava olhando, aí fica pior ainda, né? A gente fica mais nervoso ainda. Na família mesmo é uma tristeza, vamos dizer, né? Porque... o que tu tem? A pessoa às vezes chegava 10 vezes, 20 vezes perguntando isso pro cara, né? Então a gente ficava assim, magoada, aí fica meio nervoso, aí que treme mais ainda. O braço ficava quicando no prato, eu tinha que segurar com essa mão, a mão aqui não podia parar sozinha. Eu não digitava mais no computador, não conseguia mais digitar. O WhatsApp só áudio, ainda tem que levantar ali, não aguentar com o dedo, se eu aguentasse com o dedo aí o celular caía. Dirigindo, eu não conseguia mais dirigir. O pé ficava tremendo muito, né? O tratamento costuma ser medicamentoso, na maioria dos casos, mas existem também opções cirúrgicas. Uma delas é a cirurgia neurológica para implante de DBS, uma sigla em inglês que significa estimulação cerebral profunda. A cirurgia, basicamente, ela é indicada para uma boa parte dos pacientes, não para todos, mas para uma boa parte. Por quê? Porque realmente eu acho que hoje é a ferramenta mais poderosa no controle da doença dos pacientes que estão numa fase intermediária da doença e começam a ter as complicações motoras da doença. Então, o tremor já ficou muito ruim, ele já não consegue nem tomar um copo de água, não consegue tirar o óculos, coisas bem básicas, ou ele fica muito lento, muito rígido. Então, as complicações começam a acontecer, ou os remédios começam a dar sintomas, efeitos colaterais indesejados. Então, o paciente desenvolve movimentos involuntários, ou o tempo entre os remédios começa a ficar muito de difícil uso, e assim por adiante. Então, quando as complicações motoras aparecem nesse estágio intermediário, a indicação da cirurgia é bem-vinda. Silvio passou pela cirurgia em novembro do ano passado. Ele estava com um tremor bem avançado, como mostra o vídeo. Em dezembro, o equipamento já instalado foi ligado e a diferença impressiona. A cirurgia é realizada há décadas, mas aqui na região do Vale do Itajaí, a primeira aconteceu somente em 2023. 5 pacientes fizeram até o momento. Dr. Humberto, que atende no Hospital Santa Catarina, se especializou na área e é o único que faz o procedimento na região. Cirurgia, assim, ele fala, fica 3 horas acordado, mas tu não sente nada. O que ele vai fazer? Tá deitado na cama, tá tremendo. Ele liga o aparelho. Parou. Não, é aqui o ponto, achei um ponto. Tranquilo. Basicamente, a gente, através de 2 orifícios no cérebro, a gente coloca implantes metálicos, digamos, em áreas específicas do cérebro que vão estimular ou inibir, a gente chama neuromodular, essa circuitaria do distúrbio do movimento. Então, a gente estimula, inibe e consegue controlar
é esses eletrodos metálicos através de um fio ligado a um gerador, computador, vamos assim dizer, que começa a modificar a percepção dessas vias do movimento, e o paciente com isso clinicamente tem a melhora dos sintomas. E apesar de ser uma cirurgia cerebral, onde as pessoas têm muito medo, é uma cirurgia extremamente segura, por incrível que pareça. Agora, Silvio está tendo a chance de retomar a rotina e a vontade de viver. Eu estou aproveitando um pouco a vida agora, né? Mais tranquilo. Eu tomo remédio ainda, né? O Prolopa, Slect. E assim, ó, tranquilo. Eu vejo, acompanho o grupo Viva Parkinson aqui nosso, né? Que nós temos no Blumenau. A vida social, assim, ó, melhorou, vamos dizer. Eu consigo fazer praticamente tudo que eu fazia antes, né? E agora eu estou melhor ainda, né?